A paz do Senhor, povo de Deus, você está no Minuto EBD, um minuto de estudo com você. Aqui quem está falando é Rayane Santana e seja bem-vindo a mais uma videoaula. Bem-vindo ao Minuto EBD, um minuto de estudo com você. Hoje iremos falar sobre a lição de número 6, que tem por título Sexo, uma dádiva divina. Sexo é um assunto aí, nós não vamos falar muitas das vezes sobre ele, mas é importante se falar na igreja sobre esse assunto. Inclusive não terá somente essa lição, mas a lição de número 6, 7, 8 e 9. Cada uma dessas lições com um assunto diferente, mas falando sobre a mesma coisa, sexo, ok? Então não percam. E na aula de hoje, Sexo, uma dádiva divina, nós iremos falar sobre esse assunto. Texto do dia, portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne, ou uma só carne. Síntese: Deus criou o sexo para proporcionar satisfação e senso de realização em um casamento sem mácula. Bom, desde já eu lhe peço que você pegue a sua Bíblia, pois hoje nós iremos ler por demais. Hoje nós iremos ler por demais. Ainda mais o livro de Gênesis, que é onde fala sobre tudo que nós iremos ver a seguir, ok? Vamos lá. Introdução. As próximas 4 lições foram reservadas para refletirmos a respeito do sexo. Na lição deste domingo, iremos estudar a respeito da narrativa da criação do mundo e da humanidade, na perspectiva conjugal. Veremos como Deus planejou o relacionamento sexual entre o homem e a mulher no casamento e qual o seu propósito. E no segundo tópico, vamos abordar o modelo bíblico para o casamento e como esse modelo favorece uma vida conjugal feliz e sem pecado. Ok? Então nós iremos ver tudo isso aí que eu falo na introdução, iremos ver na aula de hoje. Tópico de número 1. O sexo e a criação do ser humano. Subtópico de número 1. O homem e a mulher como obra-prima de sua criação. Então logo pelo nome do subtópico, que é o subtópico de número 1, nós vemos que o homem e a mulher foram a obra-prima da criação. Quando falamos criação, na Bíblia, a criação inclui a criação dos céus e da terra, a criação dos seres humanos, ok? Aí dentro da criação dos céus e da terra tem tudo aquilo que Deus criou, e dentro da criação do ser humano entra a criação do homem e a criação da mulher, ok? Mas é um assunto aí bem completo e que a Bíblia nos fornece todas as informações. Então, por favor, abra sua Bíblia desde já no livro de Gênesis. Isso, primeiro capítulo mesmo. E mais uns outros que nós iremos ler. Mas pegue já a sua Bíblia. Acompanhe comigo. Se você já admira Deus pelo fato dele falar, haja e as coisas acontecerem, passarem a existir, agora você vai admirar mais ainda o Deus que você serve. Por quê? Por isso que eu irei falar agora. Aqui no subtópico de número 1, nós iremos falar sobre uma sequência lógica. Quando nós vemos algo relacionado à lógica, é algo que é pensado, tem toda uma estrutura, uma série de acontecimentos. Quando falamos de sequência lógica no livro de Gênesis, ou melhor, na criação, Deus planejou esta sequência lógica. E o que vem nesta sequência lógica? A série de acontecimentos. Então, primeiro, Deus cria os céus e a terra. E em segundo, Deus cria o ser humano. Primeiro, Deus cria os céus e a terra. E tudo está narrado no livro de Gênesis. Ok. E aí, Deus cria o ser humano. E a revista vai falar que a partir deste momento, o padrão da narrativa muda. E aí eu vos faço a pergunta: por que o padrão da narrativa muda? Pelo simples fato de quando a Bíblia fala da criação do ser humano, ela detalhar. Ela não somente fala, a criação do ser humano, criou homem, criou mulher. Ela não somente fala isso, mas ela fala como Deus criou o homem, como Deus criou a mulher e qual foi a reação de Adão ao ver Eva. Fala tudo isso.
E tudo isso nós veremos na aula de hoje. Então, o padrão, o modo que é narrado a história aqui em Gênesis, muda quando falamos da criação do ser humano. Outro fato, que não sei se vocês perceberam, na criação do mundo, Deus sempre fala aquela frase, e viu Deus que isto era bom. Deus sempre vai falar essa frase, na criação do mundo. Mas aí, Deus sempre vai falar essa frase, na criação do mundo, na criação dos céus e da terra. E viu Deus que tudo isso era bom. A criação dos céus e da terra está narrada em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 25. Vai narrar a criação dos céus e da terra, ok? E você vai ver, sempre escrito no finalzinho dos versículos, Deus, ao fazer algo, ele fala, e viu Deus que era bom. E na criação do ser humano, o que Deus falou? A criação do ser humano está em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26. Vai falar assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Só que, eu não falei que na criação dos céus e da terra Deus sempre vai falar? E viu Deus que isso era bom? E na criação do ser humano, Deus falou o quê? Aí nós vamos lá na Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Vai falar assim, em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus cria o mundo, ele fala, isso é bom. Deus cria o ser humano, ele fala, isso é muito bom. Olha que maravilha. Mas voltando aqui para a lição, eu só mencionei isso para mostrar que o padrão da narrativa muda, não somente pelo simples fato de ter uma descrição mais detalhada sobre de como foi criado o homem e de como foi criado a mulher, mas muda também pelo modo como Deus enxerga o homem. Muito bom, isso era muito bom. O que ele criou era muito bom. E não foi feito da qualquer forma. No próprio versículo 26 vai falar a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, continuando a sequência lógica, veio a criação dos céus e da terra, a criação do ser humano, e dentro da criação do ser humano temos a criação do homem e a criação da mulher. Mas não sei se você percebeu. Lá na Bíblia, no capítulo 1, a partir do versículo 26, como eu mencionei anteriormente, vai narrar a criação do homem. E aí no versículo 27 fala, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Tá, mas aonde que narra como eles foram criados? Sabe aonde narra como eles foram criados? Lá no capítulo 2. Parece um pouco estranho, né? Parece estranho, mas não é nada de estranho. É como se tivesse toda a narração, e aí vem o versículo 26, dá uma pausa, porque no versículo 26 Deus fala, façamos o homem. Então façamos o homem, Gênesis capítulo 1, versículo 26, e aí vem a descrição de como fez o homem, no capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 17. E aí lá vai ter toda a descrição de como Deus fez o homem. E aí, depois, nós vemos na Bíblia o que levou Deus a fazer a mulher. O que levou Deus a criar Eva. Nós vemos isso, sabe aonde? Lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 18. Deus vai falar assim, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Pensa, Adão lá no jardim, todos os animais, o leão e a leoa, o urso e a ursa, o pato e a pata, e Adão lá, cuidando dos animais, porém estava sozinho. Aí Deus pega e olha, vou fazer uma companheira para Adão. Mas nós falamos assim, desta forma, mas é claro que já estava tudo ali no plano de Deus. Ou você acha que Deus foi pego de surpresa quando lá na frente vai ocorrer a queda? Você acha que Deus foi pego de surpresa? O onisciente, que sabe de todas as coisas? Lógico que não.
Ele não foi pego de surpresa. Já estava tudo planejado. Mas Deus criou a mulher para ser auxiliadora, companheira do cara. E esse cara era o Adão. E aí nós vemos a criação da mulher no capítulo 2 de Gênesis, do versículo 18 ao versículo 22. Por que do versículo 18 ao versículo 22? Se você está com a Bíblia aberta e está acompanhando, estão aí para acabar o capítulo de Gênesis, capítulo 2 de Gênesis, restam ainda 3 versículos. E o que eu venho lhe falar sobre esses 3 versículos é que o capítulo 2 está dividido em 3 partes. Na criação do homem, na criação da mulher, e a partir do versículo 23 ao versículo 25, vai falar sobre uma instituição. E que instituição é essa? A instituição do casamento. Observem aí na Bíblia que está escrito a partir do versículo 23, assim: e disse o homem, esta afinal é osso do meu osso e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E aí vem o versículo 24, que fala assim: por isso deixa o homem o pai e a mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando que o cara deixa os seus pais, a sua família e vai se unir com a mulher? É quando ele casa? Sim, é quando ele casa. Então, aqui ó, Adão e Eva. E aí, quando eles casam, um complementa o outro, um ajuda o outro, é os dois que resolvem, os dois se completam e estão casados. Mas aqui no versículo 23 nós vemos, e no versículo 24, e por que eu falei a partir do versículo 23 vem a instituição do casamento? Pelo fato deles estarem unidos. E o versículo 24 já vem justificando. Por isso, é um exemplo, quando você falta em algum compromisso e chega lá e fala pro seu líder: ó, líder, eu faltei por esse motivo, por isso que eu faltei. Então, esse por isso vem justificando o que eu que fala no versículo anterior, no versículo de número 23. Tá, mas afinal, para que Deus criou o ser humano? Sabe o porquê e para que o ser humano foi criado? O ser humano ele foi criado para reinar sobre a criação. A revista vai falar isso, mas a Bíblia tem as referências para isso. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Vai falar assim: e Deus os abençoou e disse-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. Versículo 30, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. No versículo 28, Deus fala que o ser humano ele foi criado para dominar a terra. Então, no versículo 28, o ser humano você mostra a finalidade para a qual o ser humano foi criado, que foi para dominar a terra. E no versículo 29, no versículo 30, vai falar que o ser humano não somente foi criado para dominar a terra, o ser humano também foi criado para governar, dominar os animais. Isso está escrito lá no versículo de número 30. Ok? Agora iremos para o subtópico de número 2. Deus criou o homem e a mulher distintos e com objetivos específicos. Distintos. Embora os dois, tanto o homem como a mulher, sejam seres humanos, mas eles são distintos, ou seja, cada um tem a sua particularidade, a sua característica, que é justamente o que difere cada um deles. Aqui no subtópico de número 1, vai falar que Deus criou o homem e a mulher e abençoou a cada um deles. Essa bênção está registrada em Gênesis capítulo 1, versículo 28, que vai falar o quê? E Deus abençoou e disse-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos.
e Deus os abençoou. A própria Bíblia está escrito isso. Deus abençoou, multiplicai-os, sede fecundos. Para os israelitas, essa palavra, fecundidade, sede fecundos, significava uma palavra de bênção precedida de Deus. Ou seja, quando Deus falava alguma bênção para você, Deus falava sede fecundos, Deus está falando a palavra de bênção para você. Para os israelitas, eles acreditavam nisso. Mas, voltando aqui para a lição. Então Deus criou macho e fêmea, ou seja, Adão e Eva, e criou eles. E abençoou e disse para eles sede fecundos. Em outras palavras, procriem, multipliquem. Mas a palavra que nós iremos usar aqui é procriar. Então, macho e fêmea, para eles procriar. Mas qual o significado da palavra procriar? O significado da palavra procriar é dar existência. Então, Deus criou macho e fêmea para dar existência. E, detalhe, a própria revista vai falar isso. Deus criou macho e fêmea para procriar dentro do casamento. Ou seja, não tem como procriar fora. Tem, mas o padrão bíblico é procriar dentro do casamento. Você está me entendendo? Então, o significado da palavra procriar ou procriação é dar existência. E para procriar é necessário que haja a união do macho e da fêmea. Então, o macho e a fêmea se juntam, procria e é necessário que eles estejam casados, é claro, né? Então, eles procriam e para procriar é necessário se relacionar. E qual o significado da palavra relacionar? Relacionar é ter relação. E aí você já sabe nessa altura onde nós chegamos. Chegamos na parte em que gera o gurizinho, que é o... Ai, qual é o nome? É onde surge... Dei pausa, porque tá me atrapalhando. E aí entra a concepção, ok? Mas o fato é, pro macho e pra fêmea procriar, eles precisam estar casados, ok? E Adão e Eva aqui já estavam unidos, já estavam casados. Lembra que eu falei que lá em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 23, fala sobre a instituição do casamento? Foi a primeira instituição criada por Deus. Isso, Adão e Eva já estavam casados. Mas afinal de contas, para que foi criado o ser humano? Somente para dominar? Olha só o que o tópico de número 2 vai falar. Portanto, homem e mulher foram criados para se relacionarem emocional, efetiva e sexualmente entre si no casamento. Homem e mulher não foi criado somente para dominar, mas também para se relacionar. Vamos agora para o subtópico de número 3. O sexo foi criado para a procriação e a felicidade no casamento. O sexo foi criado para isso. Não somente para a procriação, mas para a felicidade no casamento. Aqui no subtópico de número 3, vai falar que no relato da criação, o homem foi criado primeiro. Sim, nós vemos isto na Bíblia, que o homem foi criado primeiro. E aí, o homem via os animais passando, tudo, o pato e a pata, e tudo mais, todos os animais em casalzinho. E aí Deus, opa, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma o quê? Nós lemos isso lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Então, Deus vai lá e cria Eva. Olha que bonitinho. Então, Deus vai lá e cria Eva, uma auxiliadora. Em outras traduções, uma companheira, uma adjuntora. Mas a palavra que nós iremos pegar aqui é uma companheira. E aí Deus cria para ele uma companheira que é Eva. Tá bom. Lembra que lá no começo da lição eu falei que na Bíblia nós vemos inclusive a reação de Adão quando ele vê Eva? Isso está registrado lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 23. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Olha o que Adão olhou para a mulher e falou, pá, você vai ser minha varoa. Você é osso do meu osso. Ao Adão falar para Eva que ela é osso dos ossos dele,
Ele está falando que ela é a companheira dele, ela complementa ele, ela completa ele. Olha que bonitinho o que Adão fala para Eva. E a partir daí, já estão casados, já estão unidos. Falamos de Adão e Eva, da criação do homem, da mulher, da união dos dois. Olha que interessante, eu achei isso que o comentarista da revista, ele colocou aqui. Se nós vermos esse contexto todo, de Adão e Eva, criação do homem, criação da mulher, Deus. Olha o que o comentarista da revista, pastor Natalino das Neves, escreveu. No modelo do primeiro casamento, nós podemos ver a figura de Deus como um pai, conduzindo a noiva Eva até aquele que seria o seu esposo, Adão. Ele os abençoou e deu autorização para serem fecundos. Olha que bonitinho. Deus conduzindo Eva até aquele que seria o seu esposo, Adão. E aí, Deus, como um pai para Eva, ainda fala assim: pronto, vocês estão abençoados, porque para o pessoal de Israel, quando falava serem fecundos ou sede fecundos, era a benção de Deus. Então, Deus conduz ali Eva até Adão e fala sede fecundos, ou seja, Deus como o pai estava abençoando o casamento dos dois. Muito abençoado esse comentário. Inclusive, pastor Natalino das Neves, não sei se porventura o senhor está vendo esse vídeo, mas de qualquer forma, um abraço, que Deus continue te abençoando. Tópico de número 2. Sexo, uma dádiva divina para ser desfrutada no casamento. E aí, a pergunta. Sexo é de Deus? Que Deus só cria aquilo que é bom. E aí? Reflita aí, responda para si mesmo. Algo que eu tenho a comentar é que Deus cria tudo aquilo que é bom. Sexo é de Deus? Sim. Mas a forma que o mundo fala do sexo não é de Deus. Essa forma não é. O que sempre aconteceu e nunca vai deixar de acontecer. Deus vai lá, cria algo bom, o inimigo pega aquilo que é bom, vai lá, distorce e mostra de uma forma boa. Isso aconteceu não somente com a visão. Deus criou a família. Aqui, Adão e Eva, após casarem, depois eles vão se multiplicar, aí vai nascer os filhos deles. Aí, a instituição, família. Casamento. Sexo. Deus criou esses três. E o que o inimigo tem feito hoje em dia, ou melhor, não somente hoje em dia, toda a vida ele fez isso. Mas não sei se vocês já perceberam, ele pega aquilo que Deus criou da forma mais linda possível e distorce. Então ele vai pegar a família e vai distorcer, vai trazer um outro modelo de família. Ele vai pegar o casamento e vai distorcer e vai trazer um outro modelo de casamento. Ou melhor, o que estão falando muito hoje em dia não é nem casamento mais. E aí, pega também o sexo que foi criado por Deus, vai lá, pega, distorce e apresenta de uma forma diferente. Mas nós que somos cristãos, que temos como manual a Bíblia, somos conhecedores da palavra, nós sabemos aquilo que Deus criou e qual é a instrução que Ele nos deixa acerca disso. É necessário que nós venhamos conhecer essas instruções para não nos deixar levar pelo que o mundo aí fora tá pregando. Ok? Então tome cuidado. Deus criou o sexo para o casal desfrutar. E aí o mundo pega esse tal de sexo aí e distorce. O mundo não, o inimigo pegou e distorceu. E o mundo prega o sexo totalmente distorcido. Mas eu não vou entrar nesse quesito. Esse é apenas um alerta para você que é cristão, tome cuidado. E você, como cristão, deve estar mais do que nunca, deve conhecer todas essas instituições que foram criadas por Deus, tudo aquilo que foi criado por Deus. E comparar com o discurso que o mundo fala. O que Deus criou,
os parâmetros que ele deixou e o que o mundo fala. Aí você coloca lá na balança e vê a diferença entre os dois. Subtópico de número 1, sexo no casamento. Vai falar aqui no subtópico de número 1 que Deus criou uma instituição. A primeira instituição criada por Deus foi o casamento. Isso está registrado lá em Gênesis, capítulo de número 2, versículo 24. Que vai falar assim: por isso deixa o homem o seu pai e a sua mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui falou da primeira instituição criada por Deus, que é o casamento. E é sobre isso que nós iremos falar, casamento. A primeira coisa que a revista vai falar nesse subtópico é que casamento não é algo precipitado, do dia pra noite tá casando. Não é assim que funciona. Casamento é planejado. E quando falamos de casamento, não há apenas as duas pessoas que vão casar e são envolvidas. Não. Cada uma das pessoas são membro de uma família. Deve-se planejar o casamento, pois na constituição de uma família nova, que é o casamento, há famílias envolvidas. A Bíblia, ela vai destacar a importância da família e o respeito entre os seus membros, ou seja, os membros de uma família. E o que isso tem a ver com casamento? Casou, une um homem e uma mulher, eles vão procriar, vão ser fecundos, e aí vai nascer uma criança, ou até mesmo várias crianças, não sei, depende aí do casal, mas vão ter filhos, filhas, e a união desses dois que são recém-casados com esses filhos ou filhas irá constituir uma família. E essa família, Deus, ele valoriza a família. A família para Deus é importante. E também é importante o respeito entre os membros desta família. No exemplo aqui dado, uma passagem na Bíblia que irá falar sobre isso. O apóstolo Paulo, ele recomendou, na carta que ele escreveu aos Efésios, a partir do capítulo 5, versículo 22, até o capítulo 6, versículo de número 4. É uma recomendação do apóstolo Paulo. O que ele vai falar? Quem é essa recomendação? A recomendação que o apóstolo deixa é para as famílias. E ele vai falar que deve haver plena união entre os casados. União entre o marido e a mulher. E também deve haver uma parceria de amor e respeito. Eles não são apenas marido e mulher, cada um com seus deveres. Não, deve haver uma parceria. Um ajudando o outro, um auxiliando o outro, resolvendo as questões juntos. Traduzindo, parceria é isso. O que mais é a recomendação do apóstolo Paulo para as famílias? Para os filhos. O apóstolo Paulo vai exortar os filhos à obediência, para que eles venham obedecer os seus pais. E a última recomendação do apóstolo Paulo para a família é o quê? Que os pais cuidem bem dos seus filhos. Essas recomendações todas foram escritas pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Essa é a recomendação para a família. E por que é importante falar deste modelo? Porque é importante nós descrevermos este modelo, pois este modelo dado pelo apóstolo Paulo é o padrão ideal. É algo ideal, é algo que as famílias devem ter. Respeito entre os casados, parceria, os filhos devem obedecer aos pais, os pais devem cuidar bem de seus filhos. Isso é ideal, isso deve ter uma família. Isso é ideal pelo simples fato de que segue os preceitos divinos. Então, para os dias de hoje, esses preceitos ainda valem. Numa instituição chamada família, o marido e a mulher, eles devem se respeitar, devem ser parceiros. E esse homem, essa mulher, eles têm filhos. Eles devem cuidar bem de seus filhos e os seus filhos devem obedecer aos seus pais.
Este é o padrão ideal. E este foi alguns preceitos que o apóstolo Paulo escreveu. Vamos agora para o subtópico de número 2, que vai falar: as escrituras sagradas prescrevem... Subtópico de número 2. As escrituras sagradas prescrevem o casamento heteromonogâmico e insolúvel. Onde está escrito tudo isso? Está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Como assim? É isso mesmo, em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Está falando tudo isso. Que o casamento deve ser composto por 3 elementos. Deve ser um casamento hétero, deve ser um casamento monogâmico e deve ser um casamento indissolúvel. Vamos falar de cada um desses elementos. Um casamento hétero, uma união composta por um homem e uma mulher. Um casamento monogâmico. É isso que eu acabei de falar anteriormente, um homem e uma mulher. E quando eu falo um homem e uma mulher, é a quantidade, um mesmo. Não vai acontecer essa de um homem e 2 mulheres, ou 2 mulheres, oxe, um homem e 2 mulheres, 2 homens e uma mulher. Não. O padrão bíblico, o que as escrituras sagradas recomendam, é um casamento monogâmico, composto por um homem e uma mulher. Monogâmico aqui eu falo na quantidade, apenas um de cada. Hétero, um homem e uma mulher, já falamos. E indissolúvel. O que significa a palavra indissolúvel? O significado da palavra indissolúvel é que não se pode desfazer. Casou, não desfaça o seu casamento. Ok? É claro, lembrando que aqui estamos falando dos padrões bíblicos, né? O que as escrituras recomendam. Você teve toda essa trabalheira de planejar e tudo mais. Aí casou, constituiu uma família e tudo mais. Pegar e separar. Bom, somente até aqui, indissolúvel. Esses são os 3 elementos que as escrituras deixam para a constituição de um casamento. Então, hétero, monogâmico e indissolúvel. Tendo esses 3 requisitos, pode haver um casamento. Segundo os padrões bíblicos, segundo as escrituras. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 24, ok? O que mais irá falar nesse subtópico de número 2? Que aqueles que desejam casar devem procurar esse padrão. E aqueles que já são casados devem manter esse padrão. Mas a Bíblia fala que manter esse padrão ou buscar esse padrão é para aqueles que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você que está assistindo esse vídeo só vê a Bíblia como mais um livro, ou não acredita que é realmente a palavra de Deus, então você está isento, a não ser que você queira seguir esse padrão. Mas caso você acredite que a Bíblia é a palavra de Deus, esses são os 3 elementos no qual o casamento deve ser composto. Para aqueles que querem casar um dia, devem já ter em mente esses 3 elementos. Daqueles que já são casados, devem ter em mente também esse elemento e levar à risca. Monogâmico. É aquele cara que só é casado com uma mulher, ok? E agora, subtópico de número... calma aí que faltou uma coisa. Isso. Falamos aqui sobre casamento, falamos aqui os 3... o que eu falei? Os 3 elementos que devem constituir o casamento daqueles que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não vai falar somente isso no subtópico de número 2. Vai falar também que aqueles que desejam casar,
Eles devem ter condições de assumir tal compromisso. A revista vai falar que essas condições, elas abrangem o aspecto físico, o aspecto financeiro e o aspecto psicológico. Ou seja, não é apenas falar, eu quero casar, eu vou casar com um homem só, ele é homem e não pretendo separar dele. Mas é só isso? Não. Lembra lá que eu falei que casamento é planejado? Isso mesmo, casamento é planejado, não é de uma hora para outra. Tem que ter esses 3 elementos? Tem que planejar? Tem. E outro detalhe, ao entrar no casamento, ou ao se planejar isso, você deve estar preparado, você deve estar em condições de assumir esse compromisso. É um compromisso com você, com a sua esposa ou seu esposo e com a família que está por trás desse seu cônjuge. É um compromisso que você firma. E você deve estar preparado nesse compromisso. Preparado no aspecto físico, preparado no aspecto financeiro e preparado no aspecto psicológico. Até no aspecto psicológico tu tem que estar preparado para casar. E a revista fala também que o novo casal, aqueles que acabaram de se casar, devem se separar dos seus pais e assim eles terão liberdade para conduzir suas vidas, agora independentemente. E a revista vai falar também que os pais só devem opinar e vai falar na revista também que os pais só devem ajudar e opinar no casamento dos filhos se eles forem convidados pelo casal. No caso contrário, já dizia aquele ditado, em briga de marido e mulher não se mete a colher. É essa a recomendação da revista. Então vocês perceberam que o casamento não é algo tão simples quanto falar a palavra casamento, embora seja uma palavra grande. Mas não é tão simples assim. Requer preparamento físico, financeiro, psicológico, requer compromisso de você para com a tua pessoa, para com a família dessa outra pessoa. Requer planejamento. Então, para você que pensa em casar, já vai planejando é tudo. E se preparando também, é claro. E agora nós iremos para o subtópico de número 3. O sexo sem culpa. Aqui no subtópico de número 3 vai falar sobre Adão e Eva. Olha, voltamos para Adão e Eva, isso mesmo. Vai falar que Adão e Eva, que foi o primeiro casal, eles estavam nus e eles não tinham vergonha. A própria revista vai falar que eles não tinham motivo para se envergonhar ou sentirem culpa. E olha que profundo a fala que vem a seguir. A revista vai falar que só há sentimento de vergonha no estágio da culpa. Ou seja, você só vai ter vergonha quando você for culpado de algo. E aí, você acha que isso que eu tô falando é apenas da revista? Vigia, abençoado, vamos para a Bíblia. Lá no capítulo de número 3, onde vai falar da queda do homem. Depois que eles comeram o fruto da árvore que não era para comer. Quando Deus chegou no jardim e perguntou por eles, o que eles estavam fazendo? Eles estavam o quê? Envergonhados. Tanto é que o homem e a mulher reconheceu que estava pelado e já pegou umas folhinhas ali para cobrir as partes. Eles estavam envergonhados. E esta vergonha foi consequência da culpa, porque eles comeram fruto que não era para comer, da árvore que Deus falou para não comer. Come de todas as árvores, menos daquela lá, aquela não come. E aí eles comeram. Então, eles estavam envergonhados e essa vergonha veio pelo sentimento da culpa. E você só vai sentir culpa se você desobedeceu, como foi o caso de Adão e Eva. Eles se envergonharam e essa vergonha veio pela culpa. A culpa porque eles comeram o fruto. E só há culpa quando há desobediência. É importante ressaltar que aquele casal só sentiu culpa porque eles desobedeceram a palavra de Deus, o que Deus disse. Somente por isso, ok? É importante aqui falar também
sobre... É importante falar também aqui, aplicar, trazer para os dias de hoje esse assunto, que é o sexo sem culpa. Sexo, como nós já vimos desde o começo da lição, ele deve ser praticado dentro do casamento. E aí, dentro do casamento, não haverá culpa, certo? Olha o que a revista vai falar. Sexo deve ser praticado dentro do casamento? Sim, mas não somente isso. O sexo, ele não deve ser praticado apenas para a satisfação de um, mas para a satisfação de ambos. O sexo é uma satisfação mútua entre os dois ali, ok? Os dois devem desfrutar deste momento. E a revista vai deixar um alerta que casar sem esse entendimento, que entendimento de que sexo não é somente por prazer de um membro do casamento, mas o sexo é para prazer dos dois casados. E casar sem esse entendimento, sem saber isso, pode causar problemas no relacionamento. A revista vai deixar também um alerta para aqueles que namoram ou aqueles que algum dia irão chegar lá, que durante o namoro deve ser fundamental a compreensão. A compreensão deve ocorrer durante o namoro, para que quando esse namoro se torne em um casamento, quando eles chegarem no casamento, eles desfrutem de uma vida sexual sem culpa e dentro dos princípios bíblicos. E assim nós terminamos a aula de número 6. Sexo, uma dádiva divina. Desde já eu agradeço a todos pela presença. Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço e até a próxima aula, a aula de número 7. Mas não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa videoaula com alguém e não perca as próximas videoaulas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho, as notificações, deixa o like. Fica à vontade e seja bem-vindo ao Minuto EBD. Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.